Na nossa aula de hoje, falaremos sobre a separação de sílabas. Quando separamos as sílabas pedaço por pedaço, né, de uma palavra. Esse item vai estar na página 130 do livro de vocês. Aqui diz o seguinte: releia esse trecho da carta de leitor e observe as palavras destacadas. Temos um quadrinho onde tem: li a mensagem, li a reportagem, cirurgião reclama de falta de fio para fechar o paciente. Aí tem os dados, né? Interessa-me muito, pois sou médico e algumas vezes passei por situações semelhantes nos meus 45 anos de profissão. Quando escrevemos, é comum precisar separar as palavras no final de uma linha e continuá-la na linha seguinte. A quebra que fazemos nas palavras se chama separação de sílabas ou divisão silábica. O traço que usamos para separar as duas sílabas recebe o nome de hífen. Essa divisão das sílabas não pode ser feita de maneira aleatória, ou seja, de qualquer forma. Aqui embaixo nós vamos ter um quadro com algumas regras de como devemos separá-la. Quando duas vogais se encontram, de acordo com o modo como são pronunciadas, elas podem ficar na mesma sílaba, como na palavra chegou, ou ficar em sílabas diferentes, como em alegria. Você vai separar na maneira como você pronuncia. 2. Quando três vogais se encontram, de acordo com o modo como são pronunciadas, ou seja, como você fala, é a mesma forma como você escreve separadamente. Fica na mesma sílaba, aguei, quando aguei alguma coisa, o guei fica junto, ou ficar em sílabas diferentes, caatinga, caatinga. Quando duas vogais iguais se encontram, sempre são separadas. No caso da palavra caatinga, né? E em sílabas diferentes tinha ideia. Quando duas consoantes se encontram, elas não são separadas se a segunda for L ou R, como são o caso dos encontros consonantais, telegrama, brinco, cravo. Nesse caso, fica na mesma sílaba. Não são separadas se iniciarem as palavras psicologia, advogado. No caso de advogado, não, desculpa. São separadas se forem SS, RR, SC e XC, que são dígrafos. São separadas se tiverem em sílabas no meio das palavras, calçamento, o N separa do T. Quando as letras LH, CH, NH, GU e QU, que são dígrafos, se encontram, elas nunca se separam, são dígrafos inseparáveis. Quando falamos às vezes, separamos as sílabas, mas não damos conta disso. Quando queremos reforçar ou enfatizar essas palavras, eu disse chega, ou então quando repetimos algo que outra pessoa não entendeu, estou exatamente cansado. O quê? Cansado. Você pausa na fala para que essas palavras saiam separadamente, cada sílaba com o seu som separadamente, assim você se faz entender melhor. Então, essa separação de sílabas, também chamada de divisão silábica, é a delimitação das palavras em sílaba, cuja ação é marcada pelo hífen. Para cada vez que você vai separar a palavra por escrito, você precisa usar aquele tracinho chamado de hífen. Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba precisa de uma vogal, visto ela ser base da sílaba, ou seja, a vogal é um elemento obrigatório. Porém, assim como não existe sílaba sem vogal, você pode ter uma sílaba formada apenas por uma vogal, como na palavra avião. Então, são 3 sílabas, 2 delas são compostas apenas por vogais. Essa separação de sílabas nós iremos estudar mais aprofundadamente em outro dia de aula. Nesse momento, nós vamos apenas separar essas sílabas que estão no nosso livro e fazer mais alguma atividade que o nosso professor de turma irá indicar a vocês.